Esse é o versículo base aqui, né? Hebreus 12, 12 e 13. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O nosso papel na terra resume bem aqui. A gente ser instrumento nas mãos de Deus para ser bênção na vida das pessoas. E olhando para a Bíblia Sagrada, o que nós aprendemos, né, que nós somos testemunhas de Jesus. Então eu vou fazer uma prévia aqui, de alguns versículos rapidinho, bem conhecidos, mas que se a gente não fala, a gente esquece um pouco, né? Jesus falou: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, nós como testemunhas de Jesus, precisamos levar essa mensagem. E isso é através do evangelismo. Nós somos, e isso não é uma crítica destrutiva, é apenas um alerta. Nós somos muito tímidos na questão evangelismo. E Jesus, ele deu uma ordem. Nós somos testemunhas dele. É para ir pregar o evangelho. E nós temos uma estratégia fantástica, que é começar pelos que estão próximos. Ele falou para a gente falar primeiro em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso vai indo de perto para longe. Então a gente começa com os de perto e daqui a pouco a gente está chegando nos de longe automaticamente. Então a gente precisa ser mais ousado. Tem que fazer parte da nossa oração diária, pedir a Deus ousadia no Espírito, para a gente convidar, para a gente ser insistente, para a gente chamar aquele parente, para a gente chamar aquele vizinho, para a gente realmente pregar o Evangelho. Por quê? É amor isso, porque as pessoas estão condenadas, elas estão indo para o inferno, e elas têm a oportunidade de sair dessa condição através de nós. Eu já disse várias vezes que em volta da minha casa tem, na época eu contei uma vez, 13 igrejas pentecostais. 13. Só que eu precisei ir para Goiás, a 1.000 quilômetros de distância, para conhecer o evangelho lá. Hoje na minha rua tem bastante crente, mas não tinha há tempos atrás. Então nós precisamos olhar para as pessoas que estão próximas. Tinha muita igreja, mas eu nunca recebi a visita de alguém para me chamar. E realmente chamar pessoa estranha, hoje em dia não funciona tão bem mais. Funciona muito mais você chamar aquele vizinho que você fala bom dia. Chamar aquele colega de trabalho, aquele colega da escola. Então essa tem que ser a nossa visão. De chamar as pessoas para ir na célula. De chamar as pessoas para virem na igreja. De fazer eventos evangelísticos. Porque isso é uma ordem de Jesus. Em João 3,18, ele fala algo muito forte. O mesmo texto, só que dito de outra forma. Quem nele não crê, né, ou seja, em Jesus, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, as pessoas do mundo, elas já estão debaixo de condenação. Não é que elas vão ser condenadas quando morrerem. Hoje, o mundo já vive debaixo de condenação. Ou seja, essa é uma pessoa que não tem paz. Isso para nós é uma palavra de esperança, de motivação, porque você vai levar algo que ela não tem, que é quebra de cadeias, que é libertação. Então o evangelismo precisa ser algo mais ousado da nossa parte. É uma ordem de Jesus. Diga assim, é uma ordem de Jesus. Amém. Outro texto. Além de pregar o evangelho, ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse texto, tanto o texto de ir de pregar o Evangelho, quanto a grande comissão que está em Mateus 28, falam das duas asas da célula e da igreja, que é ganhar e consolidar.
Então fazer discípulo é isso, é na célula, é na igreja, mas principalmente na célula, onde nós ensinamos as pessoas o caminho da salvação. Porque na igreja aprende-se muitas coisas, mas não se firma, não se cria vínculos, não se cria laços. É através da comunhão, através do ensinamento pessoal que as pessoas vão se firmar nos caminhos do Senhor. Então Jesus, ele não deu uma opção, ele deu uma palavra diretiva, uma ordem direta: vão e façam discípulos, batizando, ensinando todas as coisas que a gente aprendeu. Então aquilo que você recebe, meu irmão, minha irmã, você tem que passar. E nós precisamos ser mais ousados nisso. Posso ouvir um amém? Amém. Tá, então nessa primeira parte aqui, são só 3 partes. Nessa primeira parte eu queria incentivar a igreja a levar bem a sério os jantares Natanael, a levar bem a sério o período de oração e de jejum que vem antes de um convite. Porque não adianta só convidar, nós precisamos preparar o terreno. Por isso que esse ano nós fizemos oração em janeiro, jejum em fevereiro e evangelismo em março. Era para preparar o terreno. Então não deu certo na sua célula, a pessoa não veio, não tem problema, mas nós estamos fazendo aquilo que Jesus mandou. A gente não pode desistir, amém? A gente tem que continuar insistindo, porque a gente vai aprender a fazer isso. Isso se aprende. Se a gente não fala, se a gente não faz, cai no esquecimento e a gente fica na nossa zona de conforto, né? Todo mundo teve que se coçar um pouquinho para fazer o jantar Natanael. Aqueles que não têm muita coragem de evangelizar, é fácil chamar uma pessoa para vir num jantar, para tomar um lanche, para comer uma pizza. É fácil, porque você está chamando para algo mais informal. Então vamos usar dessa ferramenta, dessa estratégia. Amém? É importante a gente fazer mais vezes. E não precisa ser sempre toda a igreja junto. Mas lá na sua célula você percebeu que tem oportunidade de chamar alguém. Ora ali 2, 3 semanas ali e faz ali uma pipoca, faz um evento, alguma coisa para a pessoa vir e ela vai gostar. Porque, como eu disse, as pessoas estão debaixo de condenação. Eu me lembro que quando eu não era crente, eu ia para as festas do mundo e aquilo era meu prazer. Depois que eu comecei a frequentar as rodas de crente lá em Goiás, eu comecei a sentir uma diferença. Eu e a Luciana, a gente começou a perceber que era mais gostoso estar no meio do povo de Deus. E quando a gente vinha de novo para São Paulo, quando acabava as férias, as festas do mundo, parecia que não era mais a mesma coisa. Porque a gente provou de algo que a gente não conhecia. Você e eu já nos acostumamos com isso. Então para nós já é normal. Essa comunhão que a gente tem, irmãos, na célula, quando termina ali o compartilhar, que a gente come aquele bolinho de fubá, aquilo ali, meu irmão, tem um valor que você não tem noção, só que para nós já é normal. E para o mundo, essa amizade, essa transparência, essa alegria, eles não têm. Porque nas festas do mundo sempre há aquela preocupação será que é invejoso, está falando mal de mim, pelas costas está me apunhalando. E na igreja isso não acontece, amém? Em nome de Jesus. Então as pessoas vêm para a igreja e sentem a diferença. Então, entenda que nós temos algo poderoso na nossa mão. Não desvalorize isso e faça acontecer. Essas pessoas estão lá, só esperando para ser pescadas por nós. Amém? Na célula, eu queria falar de liturgia. Queria falar de 2 coisinhas importantes que acho que nem todas as células estão fazendo. Também a gente não falou muito sobre isso. Primeira coisa, uma lista de visitantes, vou usar uma palavra forte aí, desertores, né? A pessoa parou de ir, mas ela tem que estar na lista lá da célula, não na lista da internet, numa folha da célula, para que seja orado pela célula, para que seja sempre lembrado essas pessoas, para que elas voltem, para que elas sejam resgatadas. Então, toda reunião da célula é preciso
lembrar que há pessoas que foram e não estão indo mais. Nós precisamos estar em oração pelas vidas, porque elas se perderam no caminho. Diz um ditado popular, acho que é evangélico, que fala que a igreja é a única instituição que atira nos seus feridos. Então a pessoa caiu lá atrás e ficou para trás, a gente esquece dela. Não, a gente tem que estar em oração. Então mantenha um registro, líder de célula, das pessoas que foram, visitaram ou eram membros da célula e não estão mais indo, para que isso seja colocado em oração. Isso faz parte da rotina da célula, tá claro? Vamos fazer isso? Eu confesso que na minha célula eu não faço. Então nós vamos começar a fazer. Tem uma célula ou outra que faz. É importante continuar fazendo e a gente fortalecer isso. E outra coisa, também sobre a liturgia, eu gostaria que você, líder e líder em treinamento, fortalecesse semanalmente qual é a visão da célula. Para que fique claro para nós e para todas as pessoas, para que serve aquela reunião ali. Aquela reunião tem o propósito de trazer crescimento para os seus membros, na palavra, na oração, no jejum, na comunhão. A célula, ela tem esse papel de fortalecer os seus membros. Não é uma reunião social apenas. Ela tem um lado social, que eu já disse que é importante, mas ela tem esse papel de fortalecimento, de criar comunhão uns com os outros. Ninguém pode ficar isolado na célula. A célula é um lugar para trazer para perto, para agregar a pessoa, para ela se sentir incluída, para ela se sentir fazendo parte. A célula, ela não pode deixar ninguém de canto, alguém sozinho lá, ou só uma pessoa sempre conversa com aquela pessoa. Não, tem que fazer a mistura. Então a comunhão da célula tem que funcionar. A célula tem que valorizar muito a palavra. Então a palavra de Deus deve ser pregada, deve ser ensinada na célula, para que as pessoas tenham base e cresçam no jejum e na oração. A célula precisa instituir jejuns, precisa semanalmente estar em oração, diariamente falar-se para todos os membros que precisa ter um tempo de oração diário, que todo crente tem que ter um tempo de oração com Deus. Senão não é. Ainda não entendeu, porque Jesus orava todos os dias, então nós temos que orar todos os dias. Porque isso é que vai te fortalecer. E eu não estou trazendo nenhuma palavra de peso sobre a tua vida. Estou trazendo um aconselhamento. Você quer ser um crente feliz, realizado, que sabe que está caminhando no caminho certo? Faça isso diariamente, que você vai ver a mudança na sua vida espiritual. Então, além disso, a célula também tem, semanalmente, o propósito de trazer crescimento. A gente não pode ficar na zona de conforto de sempre os mesmos. Nós temos que bater nessa tecla semanalmente, que nós temos que trazer crescimento para o reino de Deus através do evangelismo e buscando multiplicação. Então convide sempre amigos e parentes, ore, jejue para que as almas sejam alcançadas e cumpra o ID. Isso é obediência a Jesus. A célula precisa evangelizar, chamar, convidar. Ah, mas eu já chamei e não vem, chama outro. Ah, mas eu chamei outro e não vem, chama outro. E a gente vai... Meus irmãos, funciona em todos os lugares. Por que não funciona aqui? Porque a gente está sendo tímido. Sobre funcionar, eu e Luciana visitamos uma célula da Igreja da Paz, do Tabuão. Fica perto da minha casa, ali no... Como chama aquele bairro ali? São Moritz. E eu achei que eu ia encontrar uma reunião assim, né? Daquelas assim que virava de ponta cabeça, aquele negócio fabuloso. É exatamente igual a nossa reunião. Não muda nada. Muito igual. Oração de abertura, louvor, compartilhar, lanchinho no final. Nada muda. Só que a célula cresce, multiplica. O que ele faz? Fala da visão. Sempre. Ele é um líder muito descontraído. Isso tem muito de personalidade, é claro.
Mas é importante que a reunião de célula seja um ambiente agradável, de descontração, nada de formalismo. A maioria das nossas células não é formal, até que é uma célula descontraída. É importante manter isso. Não é um culto. Célula, apesar de cultuarmos a Deus, não é um culto. É uma reunião mais informal. As pessoas devem se sentir bem ali. Nada de diferente da nossa. A única grande diferença: oram, jejuam, falam da visão, evangelizam. Estão sempre fazendo algum evento, chamando pessoas, levando as pessoas na célula. Então, nós temos já todas as ferramentas na mão. Só precisamos colocar em prática. Amém? Vamos aceitar o desafio de novo, irmãos? Amém. Vamos, irmãos, vamos lá. Hospedeiro, né? Você que é anfitrião. É fundamental que o anfitrião seja bem participativo nessa questão do evangelismo. Porque nós temos uma característica de que as pessoas vêm de longe para as células. Então quem mora ali do lado, é mais fácil chamar a vizinhança. Então o anfitrião tem que trazer para si essa boa responsabilidade. E fique tranquilo. Se a pessoa não veio, a culpa não é sua. Mas passa a ser culpa nossa quando a gente não faz nada. Se a gente não chama, não convida. Então o anfitrião e quem mora perto da célula, é muito mais fácil a pessoa ir caminhando para a célula do que ela vir de carro, ou vir de ônibus, ou vir de carona. Então as pessoas próximas das células são as primeiras que devem ser convidadas. E aí entra o anfitrião e as pessoas que moram perto, amém? Então ajude o líder de célula, que geralmente não mora ali naquela casa, a que a sua célula se movimente. Vai ter gente para cuidar. Talvez não seja você que convidou a pessoa que vai cuidar, mas tem gente madura na sua célula que está doidinho para ter alguém para discipular. O líder vai ajudar e assim por diante, amém? Então convide continuamente amigos e parentes, ore, jejue. A gente ganha as coisas no mundo espiritual através da batalha espiritual. Vamos lá. Então essas foram as duas primeiras partes. A terceira parte que eu quero falar com vocês é a respeito do exemplo que Jesus nos deixou. João 13:12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. João 13:13. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O exemplo de Jesus é um exemplo de serviço. A última coisa que Jesus fez antes da cruz foi lavar os pés dos seus amigos ali. E ele disse claramente: do mesmo jeito que eu fiz, façam vocês também. A cultura do serviço é algo que tem que estar impregnado na vida do cristão. O serviço não é uma opção para nós. O serviço, ele é uma obrigação. E o serviço não é só na igreja. Às vezes a pessoa até serve na igreja, mas em casa não serve. No trabalho não é um bom servo. Eu queria dizer para vocês, nós precisamos ter a cultura do voluntariado, a cultura do serviço. Porque trabalhar voluntariamente é o que Jesus espera daqueles que o seguem. Porque ele falou: do mesmo jeito que eu fiz, façam vocês também. Então em alguma coisa, eu e você precisamos estar sempre envolvidos, sendo úteis. Porque ele, sendo mestre e senhor, ele poderia estalar os dedos e viriam 12 legiões de anjos e faria tudo por ele. Ele mesmo disse isso.
Só que ele não fez isso. Ele mesmo serviu. Ele deu o exemplo. Então, leve isso bem a sério. A questão de seguir o exemplo de Jesus. Seja um voluntário. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, está de férias, seja útil. É o exemplo que Jesus espera que a gente siga. Voluntariado, o modelo de serviço cristão. Dá uma lidinha aí. Só resumindo o que eu falei. Somos todos voluntários. Dá para entender que há um momento, há um tempo de cada pessoa. Tem momento que a pessoa está tão atarefada, ela está numa fase da vida dela. Às vezes está com criança pequena, às vezes está num momento do trabalho muito difícil, está trabalhando e está estudando, e não há mesmo muito tempo para se dedicar com um trabalho voluntário. Mas se procurar, acha um jeito. Eu me lembro de um exemplo secular, nem sei se ele é vivo ainda, o Antônio Hermínio de Moraes, da Votorantim. É vivo ainda? Já morreu? Morreu, né? Mas só usando o exemplo da questão de tempo, que eu acho que ele também era um pouco exagerado. Mas ele dirigia a Votorantim, que não é uma empresinha. É uma baita empresa. A Votorantim é tão grande, ainda é tão grande, que eles têm prédios que eles nem sabem que são deles, para você ter uma ideia. Teve um episódio ali na Avenida Paulista, que eles tinham um escritório que não estava cabendo mais. Aí eles viram que tinha um prédio vago, e eles foram procurar para alugar aquele prédio, para transferir parte do escritório para lá. Quando eles foram ver, o prédio era deles. Na Avenida Paulista, um prédio parado, de tão grande. E ele, além de dirigir toda a empresa, ele também fazia serviço voluntário. Ele trabalhava em ONG. Ele administrava uma ONG. Então, olha, desculpa, dá sim. A gente consegue um jeito de servir ao Senhor. Então, tem que ser uma cultura o serviço. Às vezes eu fico triste que a pessoa fala, mas é obrigado a ir? Eu tenho que ir? De verdade não tem. Não tem que fazer nada. Tem que ser voluntário. Se não partir de um coração voluntário, por favor, vai orar mais. Vai orar para Deus mudar o coração, para que você faça isso de forma voluntária. Porque de cara fechada e obrigatório, não é isso. Jesus falou para aquela pessoa que queria segui-lo. Olha, até as raposas têm seus covis e os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Você quer me seguir mesmo assim? Então a pessoa tem que fazer por amor, voluntariamente, entendendo que alguém pagou um preço alto pela tua vida, te tirou do inferno e preparou um céu de glória para a tua vida. Isso é mais do que motivo para a gente ser grato a Ele e fazer as coisas, amém? Então seja voluntário, sem peso, levinho. Então tá. Dito isso, sou voluntário. Aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês vão responder. Dentro do voluntariado, você gostaria de consolidar alguém? O que é isso? A tua célula vai ganhar vidas, amém? E você vai se preparar, você vai se disponibilizar para ir fazer uma ministração de uma casa de paz na casa dessa pessoa. Você vai se disponibilizar a ensinar o beabá para essa pessoa. Aquilo que você aprendeu de graça, você vai passar de graça. Isso é consolidar. Consolidar não precisa ser teólogo. Para consolidar você não precisa ser pastor. Você não precisa ser o líder da célula. Você só precisa ter um coração em Jesus. Um coração quebrantado. E pedir para o Espírito Santo te orientar. E você ser humilde. E poder dizer para a pessoa, quando ela te fizer uma pergunta difícil, e você dizer assim, essa eu não sei, mas eu vou anotar, e semana que vem, ou amanhã no WhatsApp, ou outro dia eu te passo a resposta.
Basta você estar voluntário, eu tenho certeza que o Senhor vai te usar. E você vai crescer tanto por querer consolidar alguém. Porque quem mais aprende é quem ensina, não é, pastora Leni? A gente não aprende muito, né? Cada vez que você ministra a escola de discípulos, você não cresce? É sempre assim. É verdade. Então a gente cresce muito. Então, você é voluntário para consolidar alguém? Se disponibilize. Outra coisa. Você quer liderar uma célula? Nós precisamos de liderança de célula. E aqui nesse tópico também, anfitriões. Liderança de célula e abrir a sua casa para receber uma célula também. De repente, na tua casa ainda não tem uma célula e você gostaria de fazer, sabe o quê? Uma casa de paz lá. Aí você vai chamar seus vizinhos, seus parentes e vai fazer uma casa de paz lá. E a tua casa vai virar uma célula. Então, liderar uma célula, ser anfitrião, é ser voluntário. É você, toda semana, perder um pouco da sua privacidade. É você, toda semana, ter um pouquinho mais de sujeira na sua casa. É você toda semana receber pessoas que você às vezes nunca viu. É você toda semana estar disponível para receber a igreja do Senhor na sua casa. Isso é ser voluntário também. Liderar uma célula e ser anfitrião. Não, pastor, eu quero trabalhar apenas internamente. Ou então quero mudar de ministério porque eu não estou me sentindo bem onde eu estou. Isso também é parte do voluntariado. A igreja também precisa de diáconos, de intercessores, de ministério infantil, precisa de pastores, precisa de zeladores, que mais? Músicos, cantores. Precisa. Então se voluntarie também, para que a igreja esteja suprida. E, por fim, essa aqui. Estou cansado, não quero trabalhar. Não acho que é o meu tempo, acho que não está bem. E para os requisitos de voluntariado, espera-se, né, que quem se voluntarie esteja buscando uma vida de exemplo. Esteja buscando a santidade. Esteja presente na igreja. Esteja presente na célula. Quer liderar uma célula, mas falta direto na célula. Não é exemplo. Então, primeiro conserte sua vida, coloque sua vida no altar, se organize e se voluntarie. Ou você está tão cansado, ou está mesmo pesado o fardo, não quer mais fazer, não quer mais liderar a célula, não quer mais que a sua casa seja uma célula, não quer mais trabalhar no ministério. Amém, meu irmão. Tudo bem, minha irmã. Vamos conversar e vamos entender o que está acontecendo. Mas tem que ser voluntário. Sim, também, na ONG, né? Sim, precisamos de ajuda lá também. Precisamos de ajuda financeira, precisamos de ajuda humana, né? Trabalhos que podem ser feitos durante a semana. Lá fica fechado a semana inteira, né? Dá uma dó, né? Aqueles 4 andares lá, a gente poderia ter outros trabalhos lá. Infelizmente o tempo que nós temos hoje é sábado, das 2 às 4 da tarde. É o que dá para a gente fazer. Tem sido uma bênção, mas poderia ser bem mais. Então, oi? Tira a mão da boca, irmã, para falar. Aí. Certo. Sim. Então quem quiser entrar no grupo da Inês, ó, só dar o nome ali para entrar no grupo, para ajudar. Tem o lanche que a gente faz todo sábado. Sábado passado a gente levou eles no parque. Foi uma bênção. Irmão, servir é a coisa mais gostosa que tem. Quando você tem uma cultura de serviço, você não acha pesado. É muito bom. Você tem o fruto disso. É gostoso demais. Mas se você fizer de forma voluntária. Então, se você está tão cansado que você não consegue mais, nós vamos conversar. Não vai ser hoje, mas você vai me procurar. E nós vamos bater um papo, vamos entender o que está acontecendo. E vou te abençoar. Os pastores vão conversar com você, vão te abençoar. Não precisa ser só eu, pode ser qualquer um dos pastores, das pastoras. E a gente vai te ajudar, de repente, a entender o que está acontecendo, te exortar, te levantar seu ânimo,
né? Ou te dá um tempo mesmo, porque você está tão cansado que não está conseguindo mais trabalhar. A gente não quer ninguém sobrecarregado e depois fazendo a coisa de forma obrigatória e murmurando, né? Não é o propósito. Jesus não fez assim. Ele chamou quem quiser vir após mim. Quem quiser. Na Bíblia tudo é quem quiser. Meu sonho de igreja é que não haja ninguém ocioso. Que todos trabalhem. Alguma coisa a pessoa tem que saber fazer. Não é possível. Porque a única forma de realmente você se sentir útil no reino de Deus é trabalhando, produzindo algum fruto. Amém? Então, basicamente é isso. Agora, antes do versículo final, eu quero chamar aqui na frente todos os líderes. Venham cá, venham aqui na frente, todos os líderes que estão aqui. Queremos orar com vocês. Vocês têm carregado a bênção do Senhor. Pode acender a luz. Deus tem usado vocês, muitas vezes com lágrimas, com cansaço. Nós queremos abençoar a vida de vocês. Tem um anjo aqui nesse lugar aqui? Tem um anjo aqui? Ah. Isso, amém. Agora a igreja levante e estenda as mãos para cá. E abençoe aqui as colunas da igreja hoje. Ore, comece a orar. Olha aí para o seu líder aí, comece a abençoar a vida dele, a vida dela. Pode falar aí com Deus agora. Vai abençoando, vai agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida através da tua liderança. Vai pedindo que Deus renove a unção, renove as forças. Vai pedindo que Deus dê sabedoria. Senhor, nós oramos por cada liderança, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha renovar a força, a fé, a esperança. Senhor, muitos deixam de lado as suas coisas pessoais diversas vezes, Pai, para cumprir, Senhor, o teu chamado, cumprir o ID, cumprir, ó Deus, a grande comissão de ensinar, de fazer discípulos. Que o Senhor fortaleça, Pai, o trabalho das mãos de cada um. A tua palavra diz que o trabalho no Senhor não é vão, que o Senhor, Pai, ó Deus, paga bem, ó Deus, que a tua recompensa, Pai, é eterna, que os galardões vêm, Senhor, com certeza. Ó Deus, vem nessa vida e vem na futura, Pai. Que o Senhor fortaleça essa liderança, que essa liderança seja, Senhor, ó Deus, cada dia mais capacitada pelo Senhor. Aquele que está cansado, Pai, ó Deus, que está, Senhor, angustiado, que sente-se, Senhor, injustiçado, Pai, em muitas situações recebe ingratidão. Que o Senhor abençoe e fortaleça essas lideranças, e que eles sejam, Senhor, ó Deus, renovados na sua fé, na sua esperança, Pai. Ó Deus, levanta, Pai, novos líderes, vidas para dar continuidade a esse trabalho, para ser um legado, Senhor, ó Deus, um legado, Pai, de crescimento dessa igreja, dessa casa. Venha, Senhor, fortalecendo os joelhos, Pai, cansados, Senhor, ó Deus, enfraquecidos, Pai, que eles se levantem nessa terra, Pai, e que nunca falte o óleo sobre as suas cabeças. Nós os abençoamos, Pai, e declaramos, Senhor, ó Deus, um tempo, Pai, ó Deus, de crescimento, de apoio, Pai, um tempo, Senhor, onde o Senhor acrescentará vidas, para que eles discipulem e sejam, Senhor, multiplicadores da visão, Pai, e eles possam, Senhor, aliviar a carga, o fardo pesado, que de muitas vezes ser carregado sozinho, Pai. Nós os abençoamos e te agradecemos pelo serviço que eles têm prestado a essa comunidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Podem sentar. Quem é anfitrião fica, quem é anfitrião vem. Vem aqui, quem já é anfitrião fica aqui na frente. Nós vamos orar pelos anfitriões. Sim, vem cá.
A paz do Senhor, igreja. Enquanto a gente estava orando aqui sobre a vida deles, eu tive duas visões. A primeira é que havia uma imensa gota de óleo sobre a cabeça de cada um deles, uma gota bem dourada, né, sobre a cabeça deles, e essa gota estava como se fosse pendurada, e durante a oração ela era solta assim e derramava, e o corpo deles todos brilhavam, né, com esse óleo derramado sobre a vida deles. E depois eu olhava para o pé, todos eles estavam com os pés descalços. E os pés descalços no chão. E aí vinha um anjo e trocava e colocava uma sandália no pé de cada um, né? Creio que isso tem a ver também com o evangelismo, né? Sobre a troca das sandálias. Os pés estavam descalços e esse anjo vinha e calçava o pé de cada um dos líderes que estavam aqui à frente. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isso aí, receba o óleo sobre a sua cabeça. Ué, cadê o pastor Mário e a pastora Sandra? Vocês são anfitrião também. Quer não? Quer benção não? Quem está recebendo o Casados para Sempre, o Paz para Toda a Vida, também vem cá. É o Marcos e a Luciana e o Ricardo e a Adriana. Isso. Glória a Deus. Esse ministério vai crescer. Amém, Marcão? Amém. Marcão, amém, Ricardo? Amém, pastor Mário? Amém? Glória a Deus. Agora vamos orar por eles? Estende as mãos para cá. Ou de pé ou sentado, mas abençoe. Pai, também queremos abençoar, Pai, esses teus servos que têm aberto a sua casa para receber a tua igreja, Pai. Nós declaramos, Senhor, sobre eles a renovação, Pai. Venha, Senhor, trazendo um novo ânimo, Pai. Oh Deus, que eles sejam ousados, Pai, para chamar a sua vizinhança. Que eles sejam ousados, Pai, para receber ali, Pai. Oh Deus Santo, como se Jesus tivesse realmente entrando nas suas casas. Venha ajudá-los, Pai, nas suas fraquezas, Pai. Sabemos que vem lutas, Pai. Sabemos que o inimigo lança dardos inflamados para desanimar, Senhor, para dizer, Pai, que é tempo de fechar as portas, mas que o Senhor venha renovar a fé, a esperança, Senhor, a convicção desse chamado, e que o Senhor fortaleça, Senhor, eles como casal, fortaleça-os como família. Que não somente os donos da casa, mas os filhos também entendam, Senhor, a importância desse ministério. Oh Deus, e que essa casa seja, Senhor, guardada por Ti. Acampa anjos, Senhor, poderosos na porta de cada um desses lares, Senhor. Oh Deus Santo, que o inimigo não tenha poder de entrar nessas casas, mas a cada reunião que fizerem ali, o inimigo fique para fora, Senhor, e as vidas entrem ali e sintam a liberdade que há em Cristo, Senhor, pois as cadeias são quebradas dessas vidas, Senhor, que estão aprisionadas, e que ali na célula elas sintam a paz do Senhor, sintam a tua presença, sintam a alegria de estar com a tua igreja, Senhor. Oh Deus, prospera, Senhor, o trabalho das mãos de cada família aqui representada, em nome de Jesus. Seja tu uma bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pode ir lá. Agora vem cá, todo mundo que é obreiro, em qualquer área da igreja, mesmo se já veio, vem de novo. Agora vai esvaziar. Obreiro e obreira. Eu já falei para vocês que a visão que eu tenho de igreja é horizontal, né? Não é vertical. Hã? A visão é horizontal. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem maior e menor. Só tem postos diferentes dentro do mesmo objetivo. A Sandra não é obreira mais? É. Ela só é intercessora, pastora, líder de Casados para Sempre. Quase nada. Cadê o Marcos também? Não é mais obreiro, Marcos? Você se demitiu, não estou sabendo? Amém.
O Eliette não é mais obreiro, Eliette? Não é líder de célula? Líder de célula não é obreiro? Pronto. Obreiro. Não tem cargo aqui, é obreiro. Amém? Igreja horizontal. Olha para o lado aí. Isso. Esse aí é seu companheiro de batalha. Glória a Deus. Agora levante também a igreja e ore, abençoe. E esses que nos servem. Logo, logo eu quero que todos vocês estejam aqui também. Porque tem vaga. Estão abertas as contratações. Coloca a tua vida no altar. Busque a direção de Deus. Busque sabedoria. E se enquadre. Ore, abençoe. Pai, queremos abençoar, Pai, cada posto de trabalho. Deus, aqui não tem grande, Pai, não tem pequeno. Aqui tem vidas, Pai, que te servem. Vidas que glorificam o teu nome, Senhor. Vidas que estão em postos diferentes apenas, mas que têm a mesma importância no reino de Deus, Senhor. Nós declaramos sobre cada obreiro, sobre cada obreira, Senhor, a renovação do alto. Que o Senhor venha, Pai, e fortaleça o trabalho das suas mãos. Que cada ministério dessa casa de oração seja, Senhor, reformado pelo teu Espírito Santo na vida de cada um. Venha usar, Pai, com ousadia. Que não falte, Senhor, oh Deus, dedicação ao ensino. Aquele que ensina, aquele que trabalha, trabalhe com dedicação, com zelo. Cada trabalho, cada tarefa executada não seja pelo homem, mas seja pelo poder sobrenatural do teu Espírito Santo, Senhor. Usa, Senhor, essas vidas como um canal de bênção, para que cresçam, para que se fortaleçam, para que se alegrem a cada dia. Ao final de cada dia possam se alegrar com o fruto do trabalho das suas mãos. Oh Deus, Senhor, meu Senhor, retorna a eles, Pai, oh Deus Santo, um coração, oh Deus, cheio de gozo, de alegria, Senhor, de ver, Pai, oh Deus, o teu trabalho sendo feito nessa terra, em nome de Jesus. E que nunca suba soberba em cada coração, que nunca suba a altivez, que nunca ninguém despreze ou desvalorize o trabalho do outro, mas, Senhor, como o Senhor disse na tua palavra, oh Deus Santo, que não houve maior do que João, oh Deus, mas aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos, Pai. Que assim seja entre nós, Senhor, que o nosso propósito seja servir uns aos outros, Pai, honrar uns aos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos, como diz na tua palavra, em nome de Jesus, amém, Pai. Glória a Deus. Todo mundo dá um aplauso bem forte aí ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Bom, hoje nosso propósito era esse. Fortalecer aquele que está enfraquecido, vacilante, e trazer consolidação para nossa mordomia cristã. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi mordomia cristã, e foi muito importante. Mordomia cristã, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está sendo um mordomo de Cristo. Quando você é um diácono, quando você é um professor, quando você é um discipulador, um líder, um anfitrião, qualquer intercessor, você está exercendo a sua mordomia. Qualquer coisa que a gente faz pelo reino de Deus, nós estamos exercendo a nossa mordomia cristã. Então leve isso bem a sério, e quando você estiver cansado, lembre-se que tem alguém do seu lado para você se apoiar. Você não está sozinho. Amém? Todos nós aqui estamos juntos no mesmo barco. Amém? Eu tenho uma boa notícia. Esse barco não está furado. Glória a Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Comentário? Sempre vocês falam tanto no final, então eu dou essa oportunidade. Sim. Tá. Quem está cansado, está com dificuldade, por favor, nos procure depois, tá? Eu vou fazer assim, segunda-feira que vem, 7 horas da noite eu estou aqui na igreja, vou ficar aqui das 7 às 9,
Então você agenda comigo e vem bater um papo aqui se você está com dificuldade para exercer o teu ministério. De repente a gente acha um caminho e resolve, né? Amém? Segunda-feira das 7 às 9 estarei aqui. Em nome de Jesus.